Olá, meus queridos. Então, eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Então hoje nós vamos falar do nosso queridíssimo Balboy Tactis. Já faz uma semana desde o escândalo de namoro do Jung e tudo finalmente voltou ao normal, pelo menos na superfície. Vamos ter o John dizendo que não consegue dormir e reclamando que, se é verdade o que dizem, se apaixonar é uma maldição. O John fica ali claramente angustiado, e o John está se lembrando de quando ele falou que o Jung era apenas um amigo, um bom amigo, e que o Jung não tinha comentado nada sobre a mancada do John. E o John tá ali pensando, apenas um pedido de desculpas por ter meu nome envolvido no escândalo de namoro dele. Depois disso, voltamos às nossas vidas normais. O Jung estava ocupado demais com os treinos e eu saía o dia inteiro para tirar fotos. Nos tranquilizávamos com a ideia de que toda aquela correria logo acabaria. E o John tá ali churumingando. Eu sinto a sua falta. Eu sinto a sua falta, Jung. E ele tá pensando. Eu me sinto cada vez mais possessivo e grudento a cada dia. Eu não aguento isso mais. Então vamos ter o John pegando o trem e ele tá checando as mensagens. E tem muita mensagem do Jung dizendo: Eu sinto a sua falta. Quando você vai chegar em casa, você está pegando o último ônibus de novo? Você já jantou? Está chovendo aqui. E aí, você pegou uma sombrinha? Você está em meus pensamentos o dia inteiro. Nós temos várias histórias com dia de chuva. Você lembra? E o John tá dando risada, pensando: quantas mensagens! Quando sou eu que faço isso, parece carência. Mas quando é o Jung quem faz, eu me sinto tão amado. E ele checando o resto das mensagens, está escrito: Eu acho que você não sente tanto a minha falta. Terminei o treino agora. Me liga quando vir isso. Vou estar esperando. Do solitário em Jeju. E o John tá olhando em volta e pensando: eu ligaria para ele se pudesse, mas está muito quieto aqui. Então o telefone dele toca e o amigo tá reclamando nas mensagens, falando o seguinte: Você arrumou uma namorada, John? De repente tive esse pressentimento, já que você quase nunca olha o chat do grupo. Nunca, nunca, nunca. E o outro amigo falou: Espera um pouco. Também pode ser só uma situação. E o John tá desesperado. Namorada? Situação? Eu tecnicamente estou namorando alguém, mas não é uma garota. E o John responde a mensagem falando: Desculpa, pessoal, mas não. Eu só estive ocupado e não consegui checar o telefone. Não estou saindo com ninguém, sem namorada e sem situação. Estou completamente solteiro. Desculpa, totalmente solteiro. Solteiro! E logo abaixo o Jung responde: Nenhuma ligação depois que eu pedi. Você esteve ocupado demais, todo apaixonadinho por aí? E o John todo nervoso, pensando: Ah, é verdade. E os amigos estão falando: Por que ele ligaria no tempo livre dele se ele pode ligar pro contatinho? Precisamos tirar o John da prisão dos solteiros. O John quer ter uma pequena situação, ajuda ele aí. Eu, particularmente, prefiro falar com uma garota fofa e quietinha do que com você. E o Jung fala: Quieta e fofa? Esse tipo de garota não combina nada com você, John. Chegue em casa em segurança. E o John, nervoso, tá pensando: eu não posso deixar as coisas desse jeito. Eu espero que ele não esteja bravo. Então, ao invés do chat em grupo, ele recebe uma DM privada de um dos amigos. Desculpa pela mensagem do nada. Espero que você consiga relevar o Jung agindo assim. Ele anda super sensível ultimamente. Acho que ele terminou com a namorada, ou vai terminar em breve. E o John tá pensando: terminando? Mas a gente não está. Não me diga que ele está planejando isso. E ele começa a ligar, provavelmente pro Jung. E o Jung fala: Você já chegou em casa, Dion? O John responde que não, ele ainda está no ônibus e que ele acabou de entrar. E o Jung responde: Por que você está me ligando só agora? E o John responde: Desculpa, eu pretendia responder logo depois que vi a sua mensagem.
Mas aconteceu esse mal-entendido com o Seung-jin e eu acabei falando com ele. E o Jung parece muito bravo, falando: eu pedi para você me ligar, John, assim que visse minha mensagem. E o John, nervoso: eu ia ligar assim que descesse do ônibus. E o Jung continua: eu só estive esperando pela sua ligação, ou ao menos uma resposta. Fiquei dizendo o tempo todo que estava com saudade de você. Ou, se você ia responder, deveria ter mandado mensagem primeiro. Não é como se a gente pudesse ser nós mesmos na frente dos outros caras. O John, nervoso, responde: isso é porque os outros caras acham que eu estou saindo com outra pessoa? Desculpa, eu devia ter sido mais firme com eles. Vou ser mais direto com eles depois que desligarmos. Desculpa, Jung. Eu sou tão inexperiente em relacionamentos, é por isso. Eu vou me esforçar mais para manter contato e fazer o meu melhor para não te decepcionar. Só me dá uma chance, eu vou me esforçar mais. E o Jung responde: eu estou sendo sufocante, não é? Eu estou fazendo justamente a coisa que eu mais odeio com a pessoa que eu mais amo. Você não fez absolutamente nada de errado. A culpa é minha. Já é frustrante o suficiente imaginar você com outra garota. Mas ser pedido para te ajudar com isso simplesmente me deixou louco. Não deveria ser assim. Eu sei o quanto é difícil para você quando eu fico possessivo. Eu simplesmente não consigo evitar. Me desculpa ser tão sufocante. E o John responde: não, Jung. Na verdade, eu prefiro assim. Eu gosto de tudo que você faz comigo. Você pode ser controlador, possessivo, tanto faz. E o Jung dá um sorrisinho. E o Jung responde: eu vou fazer melhor, Dion. Desculpa por ter te desgastado. E agora é o Dion que tá dando um sorrisinho. E responde: está realmente tudo bem. E ele tá pensando: eu tentei manter a minha promessa de manter contato todos os dias. Eu vou levantar quando o Jung começar o treino e a gente fala no telefone por uns 2 minutos. E vamos achar um tempo quando eu estiver fora ou em deslocamento para uma ligação. No final do dia, dá para perceber que essa rotina está me deixando exausto. Mas, curiosamente, ouvir a risada do Jung me dá energia de novo. Os dias seguiram assim, e nosso relacionamento voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. E o John tá ali reclamando do calor, falando: tirar fotos no verão é tão difícil. Talvez eu encerre o dia mais cedo hoje. Então alguém aparece e questiona se ele é o Dion, o ginasta. E o John rapidamente responde que não. E a pessoa começa a falar: é você mesmo, dá pra perceber só de olhar para os seus lábios e para sua linha do maxilar. Sou um fã enorme, sério, nossa, que honra. O John nervoso e a pessoa continua falando: a gente poderia tirar uma foto juntos? Eu não vou postar em lugar nenhum. Ou talvez só um autógrafo. E então começou a juntar mais um monte de gente e eles estão se questionando: o que está acontecendo ali? É alguma celebridade? Não é o Han Ji-on? E o John começa a entrar em desespero, falando: me desculpa, eu sou só um estudante agora. Ele tenta pegar o telefone, mas ele escorrega. Então a gente vai ver a queda do coitado do telefone e ele se espatifando com toda a força da gravidade no chão. Tragédia, só tragédia. E o John pensando: eu estou ferrado. Vamos ter o Jung tentando ligar para o Dion e recebendo a mensagem de que o número que ele tentou ligar está indisponível. E o Jung está comentando: isso não acontece há um bom tempo, ele deve estar realmente muito ocupado. Então vamos ter o Dion mandando uma mensagem para o Jung falando o seguinte: Jung, é o Dion, estou te mandando mensagem pelo celular do Ryo Seoki, porque o meu quebrou. Você pode atender, por favor? E o amigo chega questionando o Dion: seu amigo ainda não atendeu? E o John responde: não, ainda não. Eu mandei mensagem para ele, então tenho certeza de que ele vai ligar de volta em breve. O telefone toca e ele diz: desculpa, eu preciso atender isso. E o outro fala: sem problemas. No telefone, o Jung questiona o que aconteceu com o telefone dele. E o John só churuminga e fala: então. E daí ele tá explicando a historinha inteira. E o Jung tá questionando: então você simplesmente deixou o cara que
que quebrou seu celular sair impune? E o John responde, bom, tecnicamente fui eu que me assustei e acabei derrubando o telefone. E o Jung fala, então é isso, você devia simplesmente me contratar para ser seu guarda-costas. Você sabe como eu sou bom em bloquear as pessoas, né? Vamos redigir um contrato. Você pode me contratar para a vida toda. Ai, que lindo, que chique, que romântico. E o John fala, ah, é mesmo? E o Jung responde, sem devoluções, então pense bem, eu ainda incluo o Jung gangster como brinde. E o John fala, isso não parece um bom negócio para você. O Jung responde, do que você está falando? É uma chance de servir meu mestre pelo resto da vida. E o John agradece o Jung. Eu estava para baixo nos últimos dias, mas estou me sentindo melhor graças a você. E o Jung comenta, fico feliz em ouvir isso. Também é uma coisa boa eu não ter estado lá mais cedo. O John dá risada e diz, você está me assustando. E o Jung fala, bom, enfim, você saiu de novo com aquele quer dizer, com aquele tal de Ryoseoki. E o John responde, ah sim, a gente teve que sair hoje para tirar fotos, então foi um grupo grande de pessoas. Pelo visto, vai levar alguns dias para o meu celular ser consertado. Acho que vou ter que ficar por lá mais um pouco para poder pegar o celular dele emprestado. E o Jung questiona, um pouco mais aonde? E o John fala, ah, depois a gente vai sair para comer. Estamos em um café agora. O Jung, incomodado, comenta, sério? Eu fico imaginando como é esse lugar. Você pode me mandar uma foto? O John, todo faceiro, fala, sim, é claro. Eu te ligo de novo depois quando eu chegar lá. E o John, todo inocente, tá pensando, o Jung deve realmente gostar de ensopado. E o Jung tá ali comentando, sabe de uma coisa, John? Eu quero ver você agora mesmo. E o John é pego de surpresa e comenta, eu também, eu sinto a sua falta, Jung. Então vamos pular para a cena em que o John tá lá junto com os colegas dele e ele tá pensando, olha só a hora, eu preciso acordar cedo amanhã se quiser chegar à oficina de concerto. E ele começa a falar, escuta gente, eu estou um pouco cheio e também preciso ir cedo amanhã à assistência técnica. Vocês se importam se eu for embora? E os amigos começam a metralhar ele. Mas já tem uma assistência técnica bem ali, você deveria virar à noite na Lan House e ficar por lá. Sério, só fica com a gente na Lan House e a gente vai embora todo mundo junto. Você nem precisa pagar, nós vamos pagar pela comida e pelo café. E o amigo tá questionando. Você vem, né? Você pode manter contato com a sua namorada se ficar comigo. E o John tá dizendo, não, ela não é minha namorada. Eu já te disse, é só uma amiga. E o amigo comenta. Ah, qual é? Eu vi você tirando foto da placa e avisar ela assim que a gente chegou aqui. Só amigo? Sei. E o John tá dizendo, bem, minha amiga se preocupa demais. Mas espera, você disse que eu podia continuar usando seu celular? E o amigo responde, já que eu não tenho namorada nem um contatinho que vá me ligar. E ele tá dizendo, terminou recentemente. E o John responde, então ok, obrigado. Vai ter ele ali tirando a fotinho pra fazer o relatório pro Jung. E o John tá pensando, minha ligação com o Jung me fez me sentir melhor depois de quebrar meu celular. E eu me senti bem depois de contar a ele exatamente onde eu estava. E na mensagem tá escrito, oi Jung, estou em uma lan house, tem uma assistência técnica por perto. Então estou pensando em ficar aqui durante a noite e ir logo depois. Ryoseoki disse que eu posso continuar usando o celular dele, então acho que vou conseguir falar com você a noite toda. E o John tá pensando, eu achei que o dia terminaria relativamente bem. Eu realmente achei. E o John tá chorumingando e pensando, estava tudo bem até um minuto atrás, mas acho que estraguei tudo de novo. Como que as coisas acabaram desse jeito? E se ele realmente terminar comigo dessa vez? Então nós vamos ter um flashback de algumas horas atrás. O Jung tá questionando, você está em uma lan house, por que não voltou para casa? E o John responde, o
quê? Bom, eu ia virar à noite e depois ir na assistência técnica. Eu te mandei mensagem sobre isso. E o Jung tá reclamando. É perigoso ficar fora tão tarde. Ou os caras te impediram de ir embora. E o John tá respondendo, não, a gente estava só conversando e os planos acabaram mudando. Eu só ia organizar as minhas fotos. E o Jung, ele tá claramente incomodado. E ele comenta, então você provavelmente está com aquele cara, o Ryoseoki, ou seja lá qual for o nome dele. E o John dá risada e diz, parece que é isso mesmo. E o Jung começa a falar, sabe qual é o único ponto negativo de namorar você? Cara, do nada, pra quê? Seja você saindo com uma garota ou com um cara, isso me incomoda de qualquer jeito. E o John, nervoso, começa a responder. Isso é sobre o Ryoseoki, você não precisa se preocupar com nada. Como você sabe, ele é só um amigo. E o Jung interrompe e fala, assim como eu. Pedrada, do nada. Pro seu amigo, eu também sou um amigo. Apenas um amigo. E o John, nervoso, fala, desculpa, eu deixei você triste de novo, não é? Ele começa a querer falar alguma coisa, mas se cala. Era melhor ele ter ficado calado, porque o que vem a seguir é terrível. Então o John fala, você não continuaria se machucando assim, se nós fôssemos apenas amigos. Sinto muito. E o Jung só fala, o quê? E o John continua, eu não consigo dormir porque tenho muito medo de você terminar comigo. Eu fico te pedindo desculpas até nos meus sonhos. O que você quer de mim? Você quer tornar o nosso relacionamento público ou você quer terminar? A gente pode, se for isso que você quer. Eu posso começar a sair com outra pessoa e aprender mais sobre namoro. Às vezes eu queria ter mais experiência em relacionamentos. Pelo menos eu queria não ter vivido todas as minhas primeiras vezes com você. Eu poderia ter sido melhor com você naquela época para que você não se sentisse tão inseguro. Tenho certeza de que também tem sido difícil para você namorar um cara depois de só ter namorado mulheres. Desculpa, Jung. Então o Jung responde, vou desligar. A gente pode ter essa conversa pessoalmente. O John entra em desespero e o Jung fala, eu não quero falar sobre isso pelo telefone, eu vou desligar. E o John tá ali apavorado. Então, de volta pro presente, nós vamos ter o John ali pensando, eu não deveria ter me aberto tanto. Na verdade, devia sim, tu fez certíssimo, vocês têm que sentar e conversar. Talvez eu deveria só ir para casa. Eu não posso entrar em contato com o Jung de qualquer forma, então qual é o ponto de ficar acordada a noite inteira? Então sim, eu vou ir para a cama agora. Eu posso entrar em contato com ele de alguma forma depois de clarear a cabeça. E o John começa a se levantar e falar, ei, Ryoseoki, me desculpe, mas eu estou pensando em ir embora. E naquele exato momento, bem quando eu achei que estava imaginando essa brisa suave, aquele mesmo ar que me fez lembrar daquele dia, aqueles jogadores de basquete entraram correndo no saguão da academia carregados pela brisa da primavera. Aquela brisa fresca atraiu o meu olhar. E então vamos ter o nosso Jung maravilhoso vindo levar o seu homem embora. E ali estava você. E é isso, gente. Acabou o capítulo desse jeito. Jesus amado, é toda hora essas reviravoltas. Vamos funcionar e conversar. Mas eu tenho fé, tá? Eu tenho fé que agora, dessa vez, eles vão sentar e eles vão conversar e alinhar os negócios. Ou não, porque ainda tem alguns capítulos para as coisas dar errado. Não chora, não chora, não chora, não chora, não chora. Agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.